Dia 17. Um lugar a qual pertencer. Efésios 2:19. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. 1 Timóteo 3:15. A família de Deus é a igreja de Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Você foi chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família, e nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda. Eu vou repetir: nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário, ou seja, nenhuma das pessoas vivem solitárias, fora de outros fiéis, privados da sua companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornando-se membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis, e nós fazemos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, que é a igreja. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo e não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado com uma função específica, mas perderá esse sentido e o seu propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz, Romanos 12, 4 e 5. Assim como somos como as várias partes do corpo humano, cada parte tem um seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja, a sua vida espiritual vai se enfraquecer e logo vai deixar de existir. Efésios 4,16. Por isso, o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular às reuniões com os outros irmãos da fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a nossa comunidade, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus 16:18. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função também. A pessoa que diz, eu não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante para Jesus que ele morreu por ela na cruz. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5:25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamado a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Eu não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o seu corpo. Mas é isso que fazemos quando nós desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus amou. E ele diz: amem a sua família espiritual. 1 Pedro 2,17. Lamentavelmente, muitos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucos e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história,
A palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir à comunidade visível local. O Novo Testamento parte do princípio de que membros pertencem a uma igreja local. Os únicos cristãos que não pertenciam ao grupo local eram aqueles sobre a disciplina da igreja, os quais eram removidos dessa comunidade quando flagrados e permaneciam em adultério, em pecado. A Bíblia diz que os cristãos sem a igreja local é como um órgão sem corpo, a ovelha sem rebanho ou uma criança sem família. É uma situação anormal, não dá como para entender. A Bíblia nos diz assim: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. Os valores de hoje advogam a independência e o individualismo. Criaram muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos, os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra, sem afiliação, sem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom crente, um bom cristão, um bom filho de Deus, sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discorda veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos na nossa igreja local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica, que é a igreja, identificada como cristão, identifica você como um cristão verdadeiro. Eu não posso afirmar que eu sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos seus. Jesus diz: o amor de vocês, uns com os outros, vai provar ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13:35. Quando nos reunimos em amor, como uma família, na igreja, com diferentes formações, raças, posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é um corpo de Cristo isolado. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, nós somos um corpo. A família eclesiástica retira-o do isolamento e do egoísmo. A igreja local é a sala de aula onde você vai aprender a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membros ativos, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar as suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as outras também sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais também compartilham a sua honra. 1 Coríntios 12:26. Somente pelo contato regular com as outras pessoas da sua comunidade, pessoas imperfeitas, nós podemos aprender o verdadeiro companheirismo e expressar o que, na verdade, Jesus fez. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus. Deus espera que entreguemos não somente a vida uns pelos outros, mas tudo. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16, que diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos seus irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus amou. Outro motivo é que a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo às reuniões de adoração como um espectador compassivo. Somente a participação nas atividades da sua igreja vai desenvolver músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4:16. As expressões uns pelos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem como amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, ademoestar uns aos outros, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar os fardos uns dos outros, perdoar, submeter e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações. E isso é ser membro, do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares dessa igreja, desse corpo, que Deus espera que você cumpra na sua comunidade. Com quem você está agindo dessa forma agora? Pense aí. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para te frustrar.
Mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando ser maduro quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos nossos relacionamentos. Nós precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos dos outros irmãos. Cresceremos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros a ser responsáveis por eles. Quando os outros compartilham o que Deus está lhe ensinando, também aprendemos e crescemos. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na sua família. Isso se chama ministério, e o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12, 7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você distribua, descubra e desenvolva e utilize os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo de Deus. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará da missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou nessa terra e andou como homem, Deus trabalhou por meio de um corpo físico. Nos dias de hoje, ele usa o corpo espiritual do seu filho. E a igreja é o instrumento do Senhor nesse mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando, não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando uns aos outros. Devemos também transmitir em conjunto ao restante do mundo esse amor. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo e a Ele nos uniu nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Efésios 2:10. A família eclesiástica também irá impedir você de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso, então ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de manter-nos uns com os outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Não é da sua conta? Essa não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos na vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é sua responsabilidade procurar e trazer ele de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desista dessa pessoa. Faça tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que se afastasse de Deus. Tiago 5, 19 e 20. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual dos seus líderes. Deus atribui a eles a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar você e a sua vida espiritual. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13, 17. Satanás exulta ao ver fiéis se afastando e se desligando do corpo, isolados da família, indiferentes com seus líderes espirituais, pois sabe que tais pessoas estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. No meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explica como fazer parte de uma igreja saudável e é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro após, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para te auxiliar, cumprindo 5 propósitos para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer as suas necessidades importantes, que são um propósito para o qual você vai viver, as pessoas com que vai viver, princípios pelos quais vai viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios num só lugar. O propósito de Deus na igreja se identifica com o propósito para a sua vida.
A adoração ajuda a se concentrar em Deus, a comunhão a enfrentar os problemas da vida, o discipulado ajuda a fortalecer a fé, o ministério ajuda a descobrir os seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão no mundo. E não há nada que se compare a isso, a não ser na igreja. A sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente membro de uma família universal de seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce na família de Deus, torna-se automaticamente parte de uma família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão de uma família local. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no seu comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros se envolvem. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja pode proporcionar e se isentam de responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem compromisso de casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja, então? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame de verdade, não pessoas ideais, mas pessoas reais. Você pode passar a vida inteira buscando uma igreja perfeita, mas jamais vai encontrar. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. No livro de Atos, mostra a igreja em Jerusalém e eles eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros, eram dedicados a essa comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo, inclui um comprometimento com outras pessoas, com outros fiéis. Os cristãos da Macedônia comprometeram-se com isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios 8:5. Tornar-se membro de uma igreja local é um passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você já tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. Tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar. Assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo ou estou comprometido com a igreja de Deus? Que Deus nos abençoe.